Olá! Hoje vamos falar sobre higiene e segurança do trabalho. Nesta disciplina, iremos abordar todos os conteúdos voltados para o melhor rendimento dos nossos funcionários ou dos nossos colegas de trabalho. Falaremos de todos os protocolos e cuidados que existem para que possamos trabalhar com segurança. Bom, então para que possamos falar de segurança do trabalho, né, segurança do trabalhador, nós devemos pensar de uma forma global, de uma forma geral, né? Então nós devemos atentar ao ambiente físico daquele profissional, né? Então o local onde ele trabalha, é um local seguro? É um local confortável? É um local onde ele consegue executar as suas atividades sem grandes esforços físicos, né? Então, o ambiente físico, estamos pensando nesses critérios, tá? O ambiente psicológico, nós estamos o quê? Na execução de trabalhos e atividades agradáveis, um ambiente motivador, onde há uma gerência, há um líder democrático e participativo, né? Onde esse líder coloque o trabalhador como prioridade, né? Dessa forma, minimiza o estresse diário daquele trabalhador, daquela função. Devemos entender que existem algumas atividades que por si só já é muito estressante. Podemos colocar um exemplo aqui de funcionários, de profissionais da área da saúde que atuam, por exemplo, no setor primeiros socorros, né? Onde ali chega pacientes com todas as suas classificações, onde tem que atuar com o desespero do paciente, o desespero do familiar. Então, por si só, aquele ambiente, ele é estressante. E aí, o que aquela empresa, no caso, aquele hospital, aquela unidade, o que pode ser oferecido para aquele funcionário, para que esse estresse seja equilibrado, né? Então, são condutas importantíssimas para o cuidado do nosso funcionário, para o cuidado daquele funcionário, né? A cautela que teremos com a saúde, o cuidado que teremos com a saúde daqueles funcionários. Pensando que funcionário doente, seja lá físico, seja lá uma doença psicológica, é um prejuízo para a empresa, um prejuízo de recursos humanos, um prejuízo até mesmo financeiro, né? Logicamente. Então, isso não é bom. Então, deve a empresa atentar-se ao cuidado do paciente de modo global, olhando o funcionário como um todo. Então, pensando que o funcionário ele deve ser visto como um todo, nós devemos nos atentar aos seguintes critérios, né, que são detalhes que muitas das vezes acabam sendo deixado de ser visto e trazendo para o funcionário grandes prejuízos. Então, o que seriam esses seguintes critérios? Então, aqui temos alguns. Então, aplicação de princípios de ergonomia. A palavra ergonomia, ela quer nos trazer a questão de posição física, esforço físico, né? Nós sabemos que na nossa área da saúde,
técnicos em enfermagem, muitas das vezes a gente tem que fazer alguns esforços físicos, né? Então, se a gente não tem um treinamento de como executar esse esforço, nós podemos trazer, com o passar dos anos, uma patologia, né? Podemos desenvolver uma deficiência, podendo ser até ela incapacitante, né? Então, quando eu falo de princípios de ergonomia, nós estamos falando de equipamentos, máquinas, o ambiente físico adequado para aquela pessoa, para a função daquela pessoa, né? Para que ela possa trabalhar sem se esforçar demasiadamente, né? Então, ergonomia, nós estamos nos atentando a esses critérios, tá? Será que dentro de um escritório, onde fica lá uma pessoa à frente do computador, né, 8 horas por dia, será que a iluminação não pode prejudicar a visão dessa pessoa? Será que a posição do mouse que ela fica manuseando, né, essas 8 horas por dia está de forma correta? A posição está correta? A altura está correta? Então, tudo isso é a preocupação ergonômica do funcionário, ok? Saúde ocupacional é a parte, né, de tudo isso que nós estamos falando, né, de tudo isso que envolve a saúde do paciente, é a parte onde está relacionado com a prevenção de doenças que pode surgir por conta da atividade desse funcionário, tá? Então, através da assistência médica preventiva, né, de tudo que a medicina preventiva ela vai estar propondo para aquele funcionário, para aquela empresa executar junto aos seus funcionários, é com o intuito de não ocorrer, não desenvolver doenças por conta das atividades que aquele funcionário executa, ok? Então, a saúde ocupacional, ela tem esse objetivo, ok? De prevenir doenças ocupacionais. E o que seria doenças ocupacionais? Doenças que desenvolveram por conta da atividade profissional, ok? Aqui nós estamos tendo uma imagem bem clara do que seria o ambiente inadequado e o ambiente adequado, né? Então, esse tipo de detalhe que eu falei para vocês, então aqui, ó, no ambiente inadequado, nós estamos observando uma cadeira que não é tão confortável, que não coloca o paciente que não coloca o profissional na posição que ele deveria estar, o monitor do computador mal posicionado, iluminação mal posicionada. Então, aqui são pequenos detalhes que muitas das vezes pode até passar despercebido, até mesmo pelo próprio trabalhador, né? Então, existem profissionais preparados para que esses detalhes sejam observados e seja já resolvido essas pequenas falhas, porque sendo resolvido já de início, a gente está o quê? Nós estamos colocando em prática medidas preventivas, né? Não adianta esse profissional estar ali trabalhando neste ambiente inadequado por diversos períodos, por anos, e daqui começa a apresentar algumas intercorrências, algumas patologias que, por fim das contas, são patologias que foram desenvolvidas por conta desses pequenos detalhes que não foram vistos e não foram resolvidos, né? Então, aqui na imagem ao lado,
o ambiente adequado, a gente já observa pequenos detalhes que foram colocados, um monitor melhor posicionado, um apoio para os pés, uma cadeira com apoio para os braços, antebraços, né, regulado, né, a cabeça ela está no nível do monitor, né, então o monitor e a inclinação da cabeça está iguais, né, então isso no final de um dia de trabalho, no final, né, de uma vida profissional faz toda a diferença para essa pessoa. Será aquele funcionário que não vai ter as ites da vida, né? Por exemplo, bursites, tendinites e assim por diante. Aqui estamos colocando uma imagem de um profissional que trabalha no escritório, né? Mas aqui é para ilustrar o que seria a questão de um ambiente adequado para um funcionário, né? Então, pensando nisso, a gente tem que colocar e pensar no que seria um ambiente adequado, por exemplo, para nós profissionais da área da saúde, que atua preparando medicação, o local do preparo, né? Os equipamentos que faz com que possamos trabalhar protegidos, ok? Aqui é uma imagem muito bacana de uma empresa que possivelmente adota medidas preventivas, pensando na qualidade e no rendimento dos seus funcionários, né? Então, são infinitas as ideias que podem ser colocadas em prática para que não prejudique nem a carga horária daquele funcionário, né? Muitas das vezes há um preconceito mediante aos empregadores de adotar algumas medidas pensando que aquele funcionário vai ficar meia hora fazendo ginástica, ele poderia estar meia hora fazendo lá os seus relatórios e tudo mais. Isso será dinheiro perdido. Porém, existem vários estudos que diz o contrário, que quando o funcionário que é colocado para ele, é oferecido para ele esse tipo de preparo, vamos dizer assim, o rendimento dele é muito maior, né? Então, deduzimos que é um funcionário que vai trabalhar mais relaxado, mais alegre, e é um funcionário que vai ter até o seu aspecto psicológico muito mais preparado, pensando que a minha empresa cuida de mim, a empresa cuida da minha saúde e está preocupado com a minha saúde. Então, aqui é uma espécie de ginástica, né, de alongamento, né, que com certeza é aplicada aí no início ou durante o dia de trabalho, para que esses funcionários tenham um rendimento e não caia naquela questão de exaustão física, ok? Então, como nós estávamos falando, né? Então, segurança do trabalho é o quê? É o assunto que está voltado para máquinas, equipamentos, adequado à função humana, à função daquele funcionário, que tenha mesas, instalações, iluminações adequadas e ajustadas às pessoas que vai estar trabalhando naquele ambiente, né? Utilizando de ferramentas, maquinários, que possa fazer com que aquele funcionário não se esforce grandemente fisicamente, né? Então, segurança do trabalho tem esse objetivo de trazer não só essas questões de equipamento e instalações, mas também ferramentas e equipamentos que ele possa trabalhar de forma segura. Aqui podemos falar até mesmo do uso de EPIs, que é o equipamento de proteção individual, né? Que são equipamentos que devem ser colocados e oferecidos
para esses funcionários como uma obrigatoriedade para que ele trabalhe de forma segura. Lembrando que cada área, cada profissional, né, cada função vai existir a sua segurança específica, pensando no quê? Na função que ele está exercendo, né? Por exemplo, se nós colocarmos um profissional da área da saúde que precisa se proteger contra possíveis contaminações de micro-organismos e etc., colocamos aí um funcionário que trabalha na construção civil, né? Onde ele precisa trabalhar com um capacete, por exemplo, por conta aí do risco de uma queda ou até mesmo de algum objeto, né, que possa vir acertar esse funcionário, né? Então, são medidas diferentes, porém com o único propósito do que? De proteger e assegurar a vida daquele funcionário, daquele profissional. Quando nós falamos higiene e segurança do trabalho, nós estamos falando de duas condições muito íntimas, né? São atividades muito próximas, muito correlacionadas. Ambas estão o quê? Que tem o intuito de garantir as condições perfeitas para aquele paciente, tá? Então, a gente pode diferenciar que a higiene, nós estamos falando o quê? De saúde, né? Se o funcionário está saudável para executar aquele trabalho, e segurança é o quê? Se ele está preparado, se o ambiente tem as ferramentas, os maquinários, se está o espaço físico está adequado para aquele trabalho, né? Então, higiene e segurança do trabalho, elas são duas coisas que andam interligadas, ok? Então, falando nesses assuntos, nós estamos com o objetivo o quê? De proteger o nosso funcionário, né? Então, o segurança do trabalho, higiene e segurança do trabalho, né? Estamos falando da saúde, do trabalhar de forma saudável, de forma segura, tá? Que consecutivamente também queremos que ele não se acidente, né? Que tudo isso que for aplicado para ele, o ambiente agradável, máquinas ideais, ferramentas adequadas, equipamento de proteção adequado, tem o objetivo também de não trazer situações mais complicadas para esse paciente, como, por exemplo, um acidente de trabalho, né? Então, isso tudo junto com um bom treinamento, né? Um treinamento de como manusear aquela ferramenta, um treinamento de como executar aquele procedimento, também é de extrema importância e deve ser oferecido aos nossos funcionários, tá? Porque tudo isso, como eu disse, tem um único objetivo, a saúde do nosso profissional, ok? E também dando a ele todas as orientações e condições para que acidentes de trabalho não aconteça, também é responsabilidade daquela empresa, ok? Bom, qual que é a diferença de acidente e incidente, tá? Porque devemos pensar que por mais que tudo isso seja oferecido ao funcionário, pode acontecer de haver aí uns acidentes, né? E aí a gente vai especificar aqui os tipos de acidentes, tá? Então, o que seria acidente, né? Qual que é a diferença de acidente e incidente, tá? O acidente são aqueles fatos inesperados, né? Que pode acarretar lesões ou morte daquele
pessoa, né? Um dano material importante, tá? Então, isso seria acidente, tá? É o fato que pode trazer morte ou lesão, que pode se resultar, né, em morte ou lesão. O incidente, ele também é um fato inesperado, porém que não ocasionou nem morte e nem lesão, tá certo? Porém, poderia ter acontecido, mas não aconteceu por algum motivo, ou por sorte, ou pelo cuidado que esse funcionário teve, né? Então, acidente é aquele fato inesperado que pode trazer algum prejuízo, sendo físico ou material, e incidente é aquele que não ocasionou prejuízo nem físico e nem material, ok? Quais são os tipos de acidentes? Temos aqueles acidentes sem afastamento ou com afastamento, certo? E temos aqueles acidentes com incapacidades, sendo elas temporária, permanente parcial ou totalmente permanente, tá? Classificação dos acidentes. Então, temos aqueles acidentes que trouxe a incapacidade, como eu disse para vocês, aquele sério, aquele relatável, aquele de trajeto, o incidente, aquele com dano material e aquele que ocorreu durante um período de lar ou lazer daquele profissional, tá? Então, aqui a gente vai observar qual que é o acidente que pode se encaixar como um acidente de trabalho e também aqueles acidentes que não se encaixam como acidente de trabalho, tá? O que seria um acidente incapacitante, tá? Então, é aquele que resulta para aquele trabalhador, para aquela pessoa, uma incapacidade permanente, tá? Então, esse funcionário, ele está incapacitado por algum tempo, né? Então, ele pode ter essa incapacidade, como a gente falou lá no slide anterior, essa incapacidade ser parcialmente ou permanente, então quer dizer, por um período ou para sempre, né? Pode ser uma incapacidade de movimentar um braço, que agora não movimenta com toda a amplitude que movimentava, né, antes do acidente, e isso pode ser permanente ou não, né? Então, vai depender mesmo da lesão daquele funcionário, daquela pessoa, tá? O acidente sério, né? Então, o acidente sério é que onde aquele funcionário ele está restrito a alguma função. Então, isso quer dizer o quê? Que foi um acidente que trouxe uma incapacidade para aquele paciente, para aquele funcionário, uma incapacidade permanente onde ele não vai executar alguma determinada função. Se essa função for primordial para o exercício de trabalho dele, esse paciente ou ele vai ter o afastamento ou ele vai ter que ser remanejado para uma outra função, tá? Acidente relatável, então quer dizer, esse funcionário teve ou não alguma lesão, porém essa lesão não impede ele de exercer as suas funções. Então, relatável por quê? Porque ele somente falou, né, que sofreu aquele acidente e tal, mas ele continua trabalhando. Então, quer dizer, não prejudicou em nenhum aspecto a função dele, a atividade dele, do trabalho dele, tá? O acidente de trajeto, tá? O acidente de trajeto pode acontecer no percurso, né, da residência do
do funcionário até o seu local de trabalho, né? Ou vice-versa, tá? Pode ser por qualquer meio de locomoção que seja utilizado, seja um veículo próprio, um veículo próprio da empresa ou um veículo de transporte público, né? Então, foi um acidente de trajeto, ok? Que pode ser colocado até como um acidente de trabalho, né? Posterior, a gente vai falar o que pode ser e o que não pode ser acidente de trabalho. Acidente com danos materiais, né? Então, é aquele que pode ter trazido aí uma perda, um prejuízo para a empresa, tá? Então, nesse caso aqui, vai ser avaliada a situação, né? Se foi algo que foi um descuido, um mau uso por parte do funcionário, né? Ou se realmente aquele equipamento, aquele prejuízo, né, que tem acontecido, foi por conta que aquela ferramenta às vezes já estava gasta, já precisava trocar mesmo, a sua vida útil já não era a mesma, né? Então, nesse caso aqui, que é uma grande preocupação, mas e aí? Se isso acontecer, o funcionário tem que pagar, tem que reembolsar. Então, isso são critérios que vão ser avaliados, né? Por qual motivo aquilo se danificou? Por qual motivo houve aquele prejuízo, né? Foi por mau uso? Foi por não saber manusear por parte do funcionário? Ou foi porque realmente já não estava muito bem aquele material, aquele equipamento, né? Acidente no lar e no lazer. Então, quer dizer, é aquele acidente que ocorre com o funcionário na sua residência, na sua atividade de lazer e tudo mais, que dependendo qual for o acidente, qual for a incapacidade, vai trazer sim prejuízo para a empresa, porque muitas das vezes esse funcionário vai ter que ficar afastado, né? Não é um acidente de trabalho, porém é um acidente que vai refletir no trabalho, porque vai trazer aí este afastamento por parte do funcionário. Então, o prejuízo será na mão de obra que vai ficar desfalcado, tá? Então, o que é considerado acidente de trabalho, né? Então, desse que a gente falou, é aquele acidente sofrido pelo trabalhador a serviço da empresa ou na realização de um trabalho pela empresa, né? Então, os acidentes de trajetos pode ser considerado também como acidente de trabalho, como eu já havia falado. As doenças ocupacionais, que são aquelas doenças que foram adquiridas por conta da função que aquele funcionário executa, né, aquelas atividades que ele executa, também é considerado como acidente de trabalho, tá certo? Acidentes também considerado como acidente de trabalho, agressões físicas de colegas ou de, sei lá, uma pessoa que trabalha numa loja, né? Então, um cliente daquela loja, sendo esta agressão dentro do horário de trabalho, também é considerado como acidente de trabalho, ok? Funções que podem ter ocorrido fora do local, acidentes que podem ter ocorrido fora do local de trabalho, porém estava executando atividades para o serviço, né? Então executando ordens ou serviço para a empresa, também é considerado como acidente de trabalho, ok? Então eu fui entregar um documento em tal empresa. Então, na hora que eu fui atravessar a rua, eu fui atropelado, né? Então, aquilo é um acidente de trabalho. Eu não estava dentro do escritório, mas eu estava executando, realizando uma atividade para aquela empresa, ok?
Quais são as causas prováveis para acontecer o acidente de trabalho? Nós temos as causas por condições inseguras. Então, isso quer dizer o quê? Que a condição que aquele funcionário estava trabalhando, então, o ambiente, as ferramentas, né, elas não estavam 100%, né? Então, poderia ter falhas nessas ferramentas, nessas máquinas, nesse ambiente, e aí trouxe a esse paciente, a esse funcionário, o acidente. Então, por condições inseguras. Então, as condições que ele estava trabalhando não estava segura, ok? Existe, né, tem essa possibilidade, só que isso é uma minoria, tá? Então, 10% dos acidentes é por condições inseguras. A outra causa seria o quê? Ato inseguro. Então, quer dizer o quê? Que é atitudes que o funcionário adota, muitas das vezes adota sem perceber, e que pode e acontece os acidentes, né? Então, deixou de usar o equipamento de segurança daquela máquina, né? Então, ele foi muitas das vezes negligente, imprudente naquela função e acaba aí acontecendo o acidente, que é a maioria, né? Então, a gente observa que 90% dos acidentes são por atos inseguros, ok? O que não é considerado como doença do trabalho, né? Nós falamos de doença de saúde ocupacional, porém, a gente sabe que, dependendo do funcionário, nós temos funcionários que são mais idosos, né? Que moram em lugares um pouco mais insalubres, tá? Então, a medicina ocupacional, né, que é o médico que avalia periodicamente os funcionários, têm que passar por uma avaliação médica, ele tem também a preocupação de observar determinadas evoluções de determinadas doenças, tá? Então, doença degenerativa, que é por fator hereditário, por fator genético, né? Então, doenças hereditárias não pode ser considerada como uma doença de trabalho, né? Então, o funcionário já tinha aquela doença e começou a desenvolver naquele momento da vida, tá certo? Doenças endêmicas, né? Então, determinada região que aquele funcionário mora teve um surto de dengue ou de qualquer outra doença, também não pode ser considerado como doença de trabalho. Então, esses são cuidados e preocupações que a medicina do trabalho vai ter junto àqueles funcionários daquela determinada empresa, tá certo? Então, não é porque eu fiquei doente neste momento, comecei a apresentar os sintomas lá na empresa onde eu trabalho, que significa que vai ser uma doença ocupacional. Precisa fazer uma análise, uma investigação do que é aquela doença, para aí sim comprovar se aquela doença se desenvolveu por conta das minhas atividades ou é uma doença que já era daquele funcionário, é uma doença hereditária, né, uma doença genética ou uma doença do grupo etário, né? Então, a gente sabe que tem doenças que faz parte do grupo de idosos, doenças específicas da idade, né? Que já também não tem nada a ver com a atividade, mas sim com a idade daquele funcionário.